Deus colocou no meu coração algo um tema, com o poder de um homem em seu lugar. Diga comigo, o poder de um homem em seu lugar. Eu nunca havia refletido dessa forma nesse texto que nós vamos ler. Todos nós conhecemos a história, mas o Espírito de Deus trouxe algo ao meu coração, um rema ao meu coração. E eu quero que principalmente os homens prestem atenção no que o Espírito Santo quer falar com você hoje. Vamos falar assim com as mulheres, mas principalmente com você, homem, que está aqui. Amém? Diga assim comigo, o Espírito Santo quer falar comigo nesta noite. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 19 até o 24. Diz assim, na minha tradução aqui, eu vou ler aqui, que lá, Saul, o rei de Israel, e todos os homens de Israel estavam no vale de Alá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como José lhe ordenara. E chegando ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Diga, a gritos. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, chegando lá, deixou o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi ouviu, diga, Davi ouviu. Ele falou a todos os israelitas, vendo aquele homem, eles fugiam de diante dele e temiam grandemente. Para quem não sabe, que eu creio que é poucas pessoas que não sabem disso, Davi, ele era de Belém, filho de Jessé, eles eram em 9 irmãos, 2 irmãs e 7 homens, e entre esses 9 irmãos, Davi, ele era o único que buscava a Deus, o único da família que temia a Deus, que falava com Deus, que tinha intimidade com Deus. E Davi, por essa conduta dele diante de Deus, que eu não vou detalhar a história, ele foi escolhido por Deus com 15 anos de idade para se tornar rei de Israel. Mas levou para ele chegar ao reinado mais de 15 anos até isso acontecer. E foi nesse tempo de espera que ele foi revelando ainda mais o seu coração para Deus. Nesse tempo de espera é que eu creio que Deus observava o quanto ele não tinha errado em ter escolhido Davi para ser o rei. E quando eu meditei nessa palavra, trazendo para nós hoje, em nossa caminhada com Deus, muitas vezes, nós enfrentamos algumas lutas que elas não se resolvem momentaneamente. Exemplo, é o jogo aqui da Noruega com o Brasil, né? A Noruega ganhou, mas não resolveu momentaneamente. Ainda eles têm que pelejar, ainda eles têm que enfrentar mais jogos para conquistar alguma coisa. Então há situações que elas precisam ser tratadas com firmeza e vencidas,
para que o mal ou a situação não volte mais a agir ou nos confrontar novamente. E Israel aqui, o que eu quero meditar com vocês, era um povo que eles enfrentavam muitas batalhas, muitas guerras. Mas houve um desafio que todos os homens de guerras de Israel, homens preparados, homens qualificados, homens prontos para a batalha, que já tinham conquistado muitas batalhas, esses homens agora, eles estavam enfrentando uma situação que eles estavam com medo. Porque nesse momento, eles estavam enfrentando nessa batalha um gigante, um filisteu. E esses homens desse pelotão, amedrontados, com medo, estavam se esquivando de enfrentar aquela batalha. Existem, queridos, situações na nossa vida, na nossa família, que às vezes a gente fica assim temeroso. A gente não sabe o que fazer. Existem momentos que o medo, o desespero bate na nossa porta e nós não sabemos o que fazer. Aqui, nesse momento, envolvia muitas coisas que causava preocupação, que causava o medo nesses homens de guerra. Eram esposas que ficaram em casa, que poderiam ficar viúva, que isso não seria um grande problema, né? Mas também existiria pais que iam deixar filhos órfãos. Aqui existiam filhos que iam perder os seus pais. E existiam mães que iriam chorar pelo luto de perder filhos. Então era um contexto muito grande. E por 40 dias, diz a Bíblia, que esse gigante confrontava esses homens de guerra. Por 40 dias, esse gigante desafiava esses homens de guerra. Imagina a angústia, imagina o desespero, imagina o terror do coração desses homens. O que vai acontecer com a minha família? E se eu sair à batalha? E se nós morrermos? Imagina o que eles pensavam. E mais, esse gigante estava humilhando eles. Humilhava, zombava. Cadê os homens de guerra de Israel? Onde estão os homens de guerra? Um gigante. E sabe o que estava acontecendo com esses homens de guerra? Estavam um empurrando a responsabilidade para o outro. Um empurrava para o outro. Vai você. Você é mais forte. Você é mais... Não, vai você. E ninguém queria enfrentar o gigante. O Espírito Santo falou ao meu coração que assim muitas vezes tem acontecido na vida de famílias. Muitas vezes os gigantes aparecem de formas hoje diferentes. É dificuldade financeira, é uma enfermidade, é conflitos dentro da casa, desânimo, a falta de fé, a dúvida, é falta de diálogo dentro das famílias, o vício, a desonra, a ingratidão, o desespero está tomando conta. Às vezes a ofensa, o medo, a preocupação do futuro, o que vai ser amanhã. E quem tem que enfrentar esses desafios se amedrontam e buscam desculpas. Às vezes, o marido empurra a responsabilidade para a esposa dos filhos, a esposa empurra para o marido,
Às vezes, o culpado da dívida é um, é outro. E vai empurrando, e vão se culpando. E é aí que começa o atrito dentro das famílias, as desculpas dentro da casa, dentro do lar. Os filhos ficam ali no meio daquela batalha, os pais jogando a culpa um no outro, e nada se resolve. Foi aí que nós vemos nesse texto, que quando os soldados estavam jogando a culpa, jogando a responsabilidade daquilo que era para fazer, eles não resolviam o problema. Mas quando Davi entra em cena, ele traz um grande ensinamento. E principalmente o ensinamento é para os homens. 1 Samuel capítulo 1, versículo 26, Davi disse. 1 Samuel capítulo 1, versículo 26. E disse ele: falou Davi aos homens que estavam consigo. Então, certo como vives, eu sou 1 Samuel capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler na minha tradução. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aqueles homens que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse, ele disse, incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha só, Davi quando chega no campo de batalha, e ele encontra aquela situação de medo, de desespero, de incerteza, de um jogando para o outro, vai você, 40 dias sendo humilhado. Davi chega e ele olha para aquele gigante, ele diz: quem é ele? Quem é esse incircunciso? Quem é ele que afronta o exército do Deus vivo? Olha a firmeza de um homem. Olha a firmeza de alguém que se posiciona. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Só fala assim, um homem que tem conhecimento do Deus que ele serve. Só fala com firmeza e está pronto para resolver o problema, um homem que tem fé em Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus e sabe que numa batalha ele não vai estar sozinho. Só age dessa forma um homem assim. Mas para isso tem que ter comunhão. Quando Davi decidiu enfrentar Golias, sua atitude, seu posicionamento foi muito maior do que um ato de bravura, queridos. Foi muito maior. Ele não apenas matou o gigante, que todos vocês sabem da história, mas ele preservou, se nós analisarmos aqui, muitas famílias. Uma geração inteira poderia ter morrido na guerra, mas o posicionamento dele livrou uma nação e uma geração futura. Quando um homem entende que existem coisas que cabe a ele resolver, que a responsabilidade é dele, ele preserva o seu lar, ele preserva o seu casamento, ele preserva o amor entre a família, ele preserva seus filhos. Ele preserva seus filhos, sabe do quê? De ver muitas vezes sua mãe dentro do lar, tendo que tomar decisões, tomar à frente das coisas. E esses filhos podem crescer com uma visão errada sobre a família. Porque às vezes quando o homem não se posiciona dentro de casa com as suas responsabilidades, que é dele. Aqui não estou falando de machismo, de autoridade, de macho, não. De responsabilidade de homem. Quando o homem não se posiciona, ele prejudica até mesmo a formação dos filhos. Porque muitas vezes
Os filhos veem a mãe ter que tomar às vezes a decisão. Por que isso acontece hoje em dia? Porque o homem não entendeu que está sobre ele a responsabilidade de enfrentar problemas, dificuldades e solucioná-los. Com firmeza e sabedoria, e não jogar a culpa em alguém, ou você é a culpada. Você faz isso, você. Cadê a liderança? Cadê o diálogo dentro da casa? Cadê a conversa? Cadê? Às vezes, os filhos crescem com uma visão errada do que é ser um homem, do que é um pai, uma mãe, dentro de uma família. Porque eles verem, às vezes a gente vê assim, quem que manda aí? A mãe. Tudo é a mãe. Ou pede lá para tua mãe, se ela aceitar. Por que você não pode orientar o filho? Por que o homem, o pai, não pode sentar presença do pai e orientar? Porque não pode dizer não? Por que você não vai dizer por que não? Por que tem que ser a mãe? Tudo a mãe. Errado. O filho, ele tem que ver o pai como segurança dentro da casa, como resposta para as suas dúvidas, presente. Não aquele que só coloca a comida às vezes na mesa e paga a luz e a água. Não, não é assim que funciona. Quando um homem tem comunhão com Deus, não existe gigantes que o amedronte ou faça ele recuar de exercer o seu papel. Quem está me entendendo, diga amém. Davi, nessa guerra, se nós analisarmos, ele não lutou com armas humanas, mas ele lutava com armas espirituais. Sabe por quê que às vezes o homem perde a liderança? Sabe por quê que às vezes o homem, ele depende do agir sempre da mulher junto? Sabe por quê? Porque ele, às vezes, meio que se escolhe. Não é errado, não. A mulher é um pilar. Eu sei da importância que eu sou na família, na minha casa, na vida do meu esposo, dos filhos. Mas a gente percebe que as coisas estão indo para um lugar que se as mulheres... Não estou generalizando. Mas a gente vê coisas que a gente se pergunta: o que está acontecendo com o ser humano? Sabe que Davi, em 1 Samuel, aqui capítulo 17, versículo 45, Davi, porém, disse aos filisteus, olha só, como ele não lutou com armas humanas, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Aí Davi diz, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que tens, o Deus que você tem afrontado. Você vem contra mim, com espada e com lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Deus dos Exércitos, aquele o qual você tem confrontado. Olha, Davi não apenas, a Bíblia diz que derrubou o gigante. Depois que o gigante caiu, ele foi lá, tomou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. 1 Samuel 17:50, ele diz assim, assim prevaleceu Davi contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra, e feriu e o matou. Porém, não havia espada na sua mão. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre os filisteus, tomou-lhe a espada, desembainhou e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus
aquilo? Bateram em retirada. O que nós aprendemos com isso? Esse ato nos ensina uma importante lição. Que o mal não deve apenas ser enfraquecido, mas o mal que tem te amedrontado tem que ser eliminado. Por que às vezes eu tenho medo de enfrentar uma dificuldade? Por que às vezes eu tenho que jogar a responsabilidade para outros quando vem um problema diante de mim? Por que eu não me posiciono e não resolvo a situação? Embaixo do temor, embaixo da direção do Espírito Santo, embaixo da bênção. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não tem a comunhão com Deus que deveria ter. Às vezes quem busca é um só dentro da casa. É um que ora, é um que lê a Bíblia, é um que vai para a igreja, é um que puxa para a igreja, é um que diz vamos orar, é um que diz vamos para a célula, é um. E quem desse um que é? É o marido ou a mulher que faz isso? Na tua casa. Quem que diz vamos para o culto? Vamos para a célula? Vamos ler a Bíblia? Vamos orar? Quem fala isso dentro da tua casa? A Bíblia nos diz aqui que Davi, quando ele viu o gigante, que ele foi contra o gigante, ele matou, ele derrubou o gigante e foi lá e cortou a cabeça do gigante. Esse problema tem que ser resolvido definitivamente, para que nós não tenhamos mais que enfrentar esse gigante. Se nós não resolvermos esse problema que às vezes está dentro da nossa casa, esse desajuste que está lá, vai se tornar cada vez mais forte e não vai dar certo. Quem está me entendendo, diga amém. Muitas vezes tentamos só administrar o problema. Às vezes o problema que pode ser aquilo que também nos afasta de Deus. Aquilo que te tira da presença de Deus. Aquilo que nos enfraquece em Deus. Às vezes nós toleramos o pecado, pequenas coisas. Alimentamos sentimentos, mantemos hábitos que enfraquecem a nossa fé. E assim nós vamos perdendo as forças e o gigante vai crescendo. E aí nós deixamos portas abertas para aquilo que pode destruir uma família fique cada vez mais forte. Mas aqui Davi nos mostra que quando Deus nos dá a vitória, não devemos deixar espaço para o inimigo agir novamente. Se você tem tido experiência com Deus, se você tem conhecido um pouco a Deus, não dê espaço mais para o mal crescer novamente. Se você é um homem, uma mulher que já foram libertas de certas coisas, você já foi liberta, você já teve experiências com Deus, continue crescendo. Não administre mais ou menos aquela situação que te oprimia, aquele problema que te escravizava. Você tem que eliminá-lo. Não dê mais espaço para que o inimigo se levante. Davi foi, derrubou, correu até o gigante, arrancou a espada do gigante e cortou-lhe a cabeça. E se você não vai mais nos incomodar, você não vai mais nos confrontar, você não vai mais nos humilhar, qual é o gigante que tem te afrontado? Cortar a cabeça do gigante significa romper definitivamente com aquilo que impede o nosso crescimento, aquilo que impede, aquilo que pode destruir a nossa família. Mentira, vícios, amizades, às vezes a prostituição, o adultério dentro da família, falar e não cumprir. Às vezes o filho não acredita no pai, na mãe, porque vê muita mentira.
E o gigante está ficando forte, porque o filho está vendo e vai crescendo e vai achar que a mentira é algo normal. Porque ele vê o pai prometer e não cumprir. Ele vê mentiras e mentiras. A mãe às vezes desmascarando, o pai desmascarando a mãe da mentira. Sendo que a Bíblia diz em Mateus 5:37 que nós temos que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. O que passar do sim, sim, não, não é procedência maligna. A mentira é algo sério, é um gigante. Eu fico impressionada. Hoje em dia é natural as pessoas dizerem para a gente, daqui a pouco, tá bom, eu vou lá. Ou, não, daqui a pouco, e não fazem, e não vão. Não, já ligo, e nunca ligam. Aí eu faço isso e não faz. Sangue de Jesus tem poder, mas isso acontece até no meio de todo mundo. Eu comentei essa semana com o pastor, eu digo, meu Deus, as pessoas dizem assim, eu digo, olha aqui, a pessoa disse, eu vou ver isso, eu vou ver aquele outro, e eu estou 3 dias esperando, e as pessoas dizem, já retorno. Ou não, eu vou lá, mas já faço isso. E não faz. A pessoa sabe que não vai cumprir. E ela está dizendo que vai fazer, e ela sabe que não vai cumprir. É mentira. O que passa disso é procedência maligna, dá lugar para o diabo, e o diabo se torna um gigante. Apocalipse 21:7. Olha o que diz Apocalipse 21:7. Diz assim, ao vencedor ele dará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele será filho. Adiante. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será lago de fogo que arde como fogo. E enxofre, saber que é a segunda morte. Todo mundo enxergou bem porque eu embolou as letras lá. Vocês viram como é sério? O que os nossos filhos verem? Quando a gente começa a falar, não cumprir mentira, não cumprir nosso papel. O diabo entra. Ai, mas o que está acontecendo? Já fiz tudo, já isso, já aquilo e nada acontece. João 8:44. Olha como é mais sério ainda. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e ele é o pai da mentira. Em nome de Jesus, sai de mim, espírito de mentira. Não pode. Não basta derrubar o gigante, querido. É preciso impedir que ele volte a dominar a nossa vida. Isso pode ser um gigante na vida de muitos, dentro da família. Uma mentira hoje, uma mentira amanhã, e ele vai ficando grande. E essa história de Davi nos ensina que os maiores gigantes nem sempre são vencidos pela força, sabe, humana, mas pela uma atitude e pela fé. Diga atitude. Atitude, decisão de mudança. Davi disse, quem é ele que ousa a confrontar o exército de Deus vivo? Eu tenho que olhar para algumas práticas minhas que têm me afastado de Deus, que têm roubado a minha fé. Eu tenho que olhar para aquelas coisas que me escravizam, que eu não consigo me libertar, e dizer, quem é você que ousa desafiar o Filho de Deus, a criatura de Deus, aquele que o Senhor já deu o domínio sobre você, diabo? Porque Jesus diz, eis que vos dou o poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano. Ele já nos deu o poder. Nós temos que olhar para aquilo que nos amedronta, temos que olhar para o gigante que nos prende, que nos aprisiona, e dizer, quem é você? Eis que ele me deu o poder para pisar na tua cabeça e ser liberto no nome de Jesus.
Não consigo me libertar porque não resistiu. Resista ao diabo, a Bíblia diz, e ele fugirá de vós. Porque nós vamos, como igreja, continuar sendo escravizados por práticas que nos afastam de Deus. Esses gigantes têm que ser derrotados e não amassageado a cabeça dele. Porque quando eu não me afasto do pecado, eu estou massageando, estou acariciando o gigante que está me escravizando e que vai me humilhar, que vai me envergonhar. Por quê? Eu não elimino de uma vez por toda. Enquanto todos olhavam para o tamanho de Golias, Davi conhecia a grandeza do Deus que ele falava todos os dias. Sabe, queridos, há um Deus que quer nos ver livres e libertos. Há um Deus que traçou um plano poderoso quando enviou Jesus Cristo para nos redimir de tudo aquilo que nos aprisiona, que nos escraviza. E ele fica na expectativa de nos ver libertos. Mas para isso precisa haver uma decisão da nossa parte. Como Davi disse, quem é ele? Quem é você, prostituição? Quem é você, mentira? Esse espírito que quer me dominar. Eu não consigo falar a verdade, eu sempre tenho que mentir. Quando eu vejo, estou mentindo. Esse espírito da dúvida, esse espírito de medo, esse espírito que me controla na pornografia, esse espírito que me controla nessa prática, e eu sei que isso não é certo. Quem é você? Da mesma forma que nós resistimos o inimigo, ele também quer nos resistir. Mas maior é aquele que está com nós do que aquele que está no mundo, diz a Bíblia. Maior é Jesus que está com você, por isso você está aqui hoje. Davi não fugiu do gigante, ele enfrentou com fé. Convicção que a batalha não era dele, a batalha era do Senhor. A batalha não é tua, às vezes, de se libertar daquilo que você não consegue. A batalha é do Senhor. Ele vai te ajudar. Ele te ajuda. Se você se sente aprisionado em algo, existe um gigante que te confronta. Não é tua batalha, você não vai vencer pela tua força. Você vai vencer na força dele, com ele. Porque Davi disse, eu vou contra ti, não com escudo, não com lanças. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E ele vai entregar você nas minhas mãos. Eu vou cortar a tua cabeça e vou te expor. Enquanto o exército inteiro estava amedrontado, um homem se levanta com fé. Queridos, da mesma forma, uma família unida, que ora unida, que confia, que permanece firme na palavra de Deus, ela vai encontrar forças para vencer os desafios que surgem na sua caminhada. É importante, pai, você ser o homem que faz a diferença dentro da casa. Seu exemplo para os filhos. Forme futuras gerações dos seus filhos. Homens de verdade, mulheres de verdade. Com princípios. Homens que falam a verdade. Que rejeitam as coisas erradas. Que fazem o que é correto. Forme uma geração diferenciada do que está sendo formada por homens que não conhecem a Deus. Um homem que se posiciona e faz o seu papel, ele influencia uma geração futura. Talvez hoje exista gigantes na tua casa. Mas eu digo para você, não olhe para o problema, olhe para aquele que é poderoso, que vai te dar vitória, que vai transformar todas as coisas. Quando um homem se levanta, ele protege a sua família, ele protege uma geração futura, porque foi isso que Davi fez. Ele se levantou, ele resistiu e ele protegeu
uma geração que ia sofrer no futuro. Ele impediu uma tragédia de alcançar muitos lares. E foi a decisão de uma única pessoa. Eu digo para você, uma decisão de mudança de vida, uma decisão de mudança de vida pode afetar, mudar muitas coisas no futuro. Deus, Ele continua procurando homens e mulheres como Davi. Levante, homens e mulheres que se levantem para defender aquilo que Deus o confiou. O que você tem em tuas mãos que Deus te confiou? Tua família, teus filhos, teu lar, o futuro dos teus filhos, teus netos. Deus confiou a você. Como que está sendo gerado? O que está sendo gerado? Como que está sendo feito? Deus continua à procura desses homens. Deus continua. Mas para isso você precisa cortar o mal pela raiz. Não deixe só ele enfraquecido. Davi não deixou só Golias enfraquecido com uma pedrada que ele deu na testa do gigante. E o gigante caiu. Você leu a história? Não, ele eliminou pela raiz. Aqui Davi nos mostra o quanto Deus nos dá vitória. Quando nós não damos espaço para o inimigo se levantar novamente. Não dê espaço. Talvez aquilo que você já se libertou está te rondando. Ouviste te ronda, amigos te rondam, pessoas te rondam. Às vezes uma mentirinha, me libertei da mentira, mas essa mentira não tem problema. Vou falar, mas não vou cumprir, eu sei, mas não tem problema. Sabe o que isso significa? Vou contar uma história para você. Tinha um homem que achou uma cobra. E ele pegou uma cobra. Ah, que bonitinha, não tem problema. E a cobra estava congelada. Então era um vidro. Pegou aquele vidro, aquela cobra congelada, olhou e disse, nossa, está congelada, mas é bonito, olha que espelho. Levou para casa. Aquela cobra congelada. Colocou dentro de casa, tinha uma lareira, um fogo. E a casa, o ambiente aquecido, aquele gelo foi descongelando. E de repente descongelou e a cobra veio e picou. Matou ele. Não descongele cobra que já está congelada. Não aceita aquilo que você já se libertou voltar novamente. Aquilo que você um dia fez um voto e tomou uma decisão aqui neste lugar, dizendo que ia mudar. Não aceite voltar para a tua vida. Lembre-se que tem uma geração que depende de você. Se posicione no lugar em que Deus te colocou. Busca a direção do Espírito Santo. Assuma as responsabilidades que é para você. Não deixe que a esposa ore, que a esposa busque, que ela leia a Bíblia, que ela te convide para a célula, para ir para a igreja. Faça a diferença. Vai você. Vai você. Seja aquele que diz, me sigam, porque eu estou indo para o caminho certo. Que a esposa olhe para você e o admire, pelo homem de caráter, de palavra. Que ela confie, ela acredite. Seja exemplo de fé, de coragem, de perseverança, de oração. Não se amedronte diante dos gigantes. Diga, você tem fé, você crê, as coisas vão dar certo. Quando o gigante querer se levantar, aquele que você já derrubou um dia na tua vida, corte a cabeça dele. Elimine e continue, porque a vitória é tua no nome de Jesus.